Fala pessoal, voltando com um pouquinho de atraso de novo, a Karen já está tentando conectar lá. Você que estava me acompanhando, entre novamente, por favor, venha bater um papo com a gente. Obrigada. Troquei de fone também, pessoal, estão me escutando melhor? Vamos ver se a Karen consegue conectar lá. Ela está com problema de conexão, viu, gente? Mas na sequência eu já coloco ela na sala. Agora sim. Obrigada, Herbert. Enquanto a Karen está conectando lá, eu vou falar de novo aqui. Obrigada, Lu, por ter voltado. Vou falar de novo um pouquinho ali do Coach que Realiza e Transforma. Coach que Realiza e Transforma, ele foi um projeto desenvolvido justamente para mostrar para as pessoas a importância do papel do coach na vida delas. Eu hoje eu acabei de terminar minha 5ª sessão de coaching financeiro na parte da tarde. E eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas realmente encontram resultados, que elas se desenvolvem, que elas conseguem levar isso para a vida delas depois de ter passado por um processo de coaching comigo. Comigo ou com qualquer profissional, desde que ela realmente se desenvolva. Então, o Coach que Realiza e Transforma, ele veio para mostrar justamente isso, que a gente tem N possibilidades e que às vezes a gente precisa de um profissional que nos mostre algumas ferramentas que nos auxiliem, porque a mudança efetiva, ela acontece de dentro para fora. Então, não adianta a gente só se oportunizar passar por um processo de coaching se a gente realmente não estiver preparado para passar por ele. Então, o coaching não é para todo mundo, mas a transformação e mudança é. Então, se você está querendo ler alguma coisa muito bacana aí, que fale sobre transformação, sobre motivação, leia o Coach que Realiza e Transforma, que ele é sensacional. Tem gente aqui comigo que já leu. Lili, e aí, o que tu achou do Coach que Realiza e Transforma? A Lili pode nos dizer, ela tá aí na live de novo. Muito obrigada, mais uma quinta-feira. O pessoal acompanha aí sempre. Mesmo com o fone ruim, mesmo caindo o som. A Karen tá me dizendo aqui que ela acessou um que eu tinha encerrado. Vamos lá, Karen, mande aí, por favor, a tua solicitação de novo na nossa live. Vou estar no Connections, mas quero seu livro autografado. Ai, Herbert, você é um amor, querido. A gente está sempre conversando aqui pelo Instagram. Pode deixar, vou providenciar um livro para ti. Sabe que foi bem bacana, o Coach que Realiza e Transforma, ele vendeu todas as edições impressas que ele tinha. A gente está providenciando uma segunda remessa aí do Coach que Realiza e Transforma. Não tenho mais nenhum livrinho sobrando. Estou com dor no coração, só tem o e-book do Coach que Realiza e Transforma. Obrigada, Lili, super indico. Ele realmente ficou muito, muito bacana. E o Educação e Gestão Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta, também está vindo sensacional, gente. Eu tenho certeza que ele vai poder ajudar muita gente. A Karen está com dificuldade aí. Será que nós não vamos conseguir trazer ela para a live? Deixa eu conectar ela aqui no WhatsApp. Vamos ver se a gente consegue puxar essa mulher sensacional. Karen, você não está me escutando no Instagram. Karen, manda aí a sua solicitação. Ela não está conseguindo conectar. Vamos ver aqui o que ela me manda no WhatsApp. Vamos abrir aqui para ver o que está acontecendo. E o Connections vai ser... Você, Leandro e Thiago são meus alvos no Connection. Muito obrigada, imagina, né? Eu ser comparada com o Leandro e com o Thiago é uma satisfação gigantesca aqui, porque imagina, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do Connections. Realmente a gente quer fazer um evento sensacional e eu fiquei muito orgulhosa de estar participando nesse hall de palestrantes renomados, justamente porque a gente acredita que o trabalho ele é efetivo, né? A gente precisa realmente plantar para poder colher. Então, eu fiquei muito feliz com o convite de estar num evento como este. Estou conversando com a Karen aqui, gente. Karen, entra na nossa live, o pessoal tá... Aí, peraí que ela me mandou aqui a solicitação. Esperando, mulher. Vamos lá, conseguiu conectar. Já tô botando ela na sala aqui, gente. Tomar uma aguinha. Nossa, minha luz está estourando aqui. Peraí, deixa eu diminuir isso. Ui, ui, ui. O sol chegou à noite, o sol da meia-noite. Estávamos com problema de conexão, mas agora tudo certo. Deu. É para dar o suspense. Foi tudo programado. Estava todo mundo te aguardando, ansiosa. ansiosa. Sua linda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
dando um pouquinho desse teu tempo e conhecimento gigante. Obrigada. Gente, é sensacional. Tive o prazer de ter sido entrevistada por ela em 2 momentos numa das rádios que ela trabalhava, e ela vai nos contar um pouquinho onde é que ela tá, o que é que ela tá fazendo. E deixar também aí que o pessoal te conheça um pouquinho, Karen. Quem é a Karen? Falando diretamente de Santa Catarina. De Santa Catarina. Então, eu sou uma comunicadora. Eu acho que nata. Eu acho que antes de nascer já foi encomendado, assim, sabe? O meu pai, principalmente, ele sempre teve... Eu herdei 2 dons do meu pai. O amor pela comunicação e o amor pela política. Então, eu nasci num lar muito comunicativo, muito de expressão muito livre, sabe? A gente podia falar o que quisesse, nada era ofendido e nada era ofensa. E o papai tinha uma frase que ele sempre dizia assim, não... Como é que é a palavra que ele... Não reprima. Tudo era... Não reprima. Tudo podia, tudo podia, tudo podia. Então, eu nasci e me criei num lar assim muito comunicativo. Então foi muito bacana e talvez por isso eu tenha tido assim essa facilidade de ser muito metida também, porque eu nunca fui reprimida. Então tudo que vinha na cabeça e tudo que eu queria fazer eu sempre fiz. Então tem a minha primeira formação foi em artes cênicas, eu sou formada em artes cênicas e comecei trabalhando como atriz, assim. Não sei se tu lembra, Julie, mas tinha aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o RBS Um Século de História, RBS 100 Anos de História. E eu fiz muitas participações. E trabalhei muito com cinema, televisão, começou assim. Depois eu tive meu próprio programa de televisão na TV Cultura em Florianópolis, morava lá. E assim, foi assim que começou, assim, nossa, eu acho que eu encontrei o método que eu queria trabalhar com comunicação, que é ser esse elo entre pessoas, entre projetos, entre ideias, sabe? De ser o meio mesmo, o meio da comunicação. E foi assim que começou. Então eu trabalhei bastante tempo em Florianópolis assim, claro, depois eu fiz... eu tive o primeiro estúdio de atores de Santa Catarina, então eu treinei e qualifiquei mais de 3.000 atores que vinham de todo o país para fazer as aulas com a gente. E daí teve um projeto da RBS, na época a RBS, de treinar os caras novos da RBS, que eram só jornalistas. Eles sabiam tudo de jornalismo, mas eles, na hora de, sabe, de botar a cara na tela, eles tinham dificuldade. Então a gente foi contratado para fazer esse treinamento com as novas caras e eu me apaixonei muito pelo jornalismo, não só pelo programa de TV, mas jornalismo mesmo. Aí fiz jornalismo, pós-graduei, fiz direito, eu fiz tudo que deu na cabeça. E aí eu voltei para o Sul em 2001 e aqui não tinha TV. Então eu fiquei meio assim, muito chateada. Comecei a dar aula, que é uma coisa que eu amo bastante também, que tem muito a ver com comunicação. E logo em seguida eu fui convidada a fazer um programa numa rádio aqui da região. E eu aceitei, bem louca. E tipo assim, eu estreiei sem nunca ter sentado numa mesa de rádio, eu estreiei estreando. E foi apaixonante. E aí, dali, abriu um canal de TV aqui na nossa região e eu comecei a fazer um programa muito parecido que eu fazia com o qual eu fazia lá em Florianópolis, na TV Cultura. Então, eu tinha um programa de TV, tinha um programa de rádio, logo depois a rádio aqui de Araranguá me contratou e eu comecei a trabalhar na rádio e sempre fazendo televisão, sempre fazendo cerimonial e abri a minha empresa, KS Comunicação com Expressão, porque eu percebi, primeiro não só percebi, mas constatei por estudos. Sabe qual é o maior medo das pessoas, Julie? Qual? Tu acha que é morrer? Todo mundo acha que é morrer. Sabe que, pelo menos eu não enxergo dessa forma, porque morrer, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente tem morrer. medo, a gente tem medo. Mas a gente tem medo. Os estudos comprovam que o maior medo das pessoas, contando todas as pessoas, é de falar em público. Eu disse, poxa vida, vamos resolver este negócio, né? Vai que a gente morre e chega lá e tu tem que defender, fazer a tua própria defesa da sua vida no céu. Não é esse tu te dá mal depois... Enfim, aí eu comecei a trabalhar. E nesse meio tempo, eu trabalhava muito em campanhas eleitorais, coordenando a comunicação das campanhas eleitorais, de vereador, de prefeito, de deputados, de senador, de tudo.
E aí tive essa experiência muito bacana assim na política também e percebi que as mulheres têm muito mais dificuldade do que os homens de entrar para a política, porque os homens são assim, eles dizem, vou entrar para a política, daí eles entram. E as mulheres dizem assim, vou entrar para a política, vou falar com meu pai, com meu marido, com o papagaio, com não sei o quê, vou ver onde que o filho vai ficar, vou fazer... E elas levam uma década para decidir que elas vão. E aí eu disse, não pode isso. E aí eu comecei a me especializar. Eu faço coordenação de campanha masculina, mas o que eu amo mesmo é ajudar as mulheres para que elas não passem pelas dificuldades que eu mesma passei e vivenciei, né? Então eu trabalho com comunicação assim de uma forma muito ampla. Muito legal. Gente, essa é um pouquinho da Karen Suyan. Vocês vejam o que a nossa live de hoje nos espera. Uau! Karen, com essa história toda do Covid, a gente ganhou uma aceleração. Eu estava assistindo um programa de televisão com o Karnal, com o Leandro Karnal, e ele falou desse processo. Porque teve muitas coisas que a gente estava levando de uma forma e de uma hora para outra a gente teve que fazer um boom, se reinventar, começar a trabalhar no online. Como é que foi isso para vocês, assim, para ti, na questão de comunicação de rádio? Como é que foi essa adaptação? Porque, de certa forma, a rádio hoje já está mais online. A maioria dos programas são transmitidos ao vivo. Mas o que teve, o que mudou na comunicação nesses últimos meses em função do Covid? Tu acha que teve grandes mudanças, assim? Teve. Eu acho que teve 3 grandes mudanças. A primeira é que aqui em Santa Catarina a quarentena começou no dia 17 de março e nesse dia todos, sem exceção, começaram a fazer seus programas de rádio, essencialmente o rádio, começaram a fazer seus programas de casa. Eu sentava exatamente aqui onde eu estava e eu fiz o programa durante um mês em casa, porque a gente nunca sabia quando isso ia terminar. Então, todos, sem exceção, saíram do estúdio e foram fazer transmissões de casa. A TV demitiu o máximo possível e ficaram com o mínimo possível. Essa é a realidade dos meus colegas de rádio e de TV. E essa foi uma grande mudança. A segunda grande mudança que eu percebo é justamente a demissão de muitos funcionários, o que é bastante triste. Eu tive a oportunidade de experienciar o pior do Covid, que é a perda de alguém que tu amas para a doença. Eu perdi alguém que era muito importante na minha vida, era como um pai para mim, e eu perdi para a doença. Ah, meus cachorros estão aqui, essas coisas de live, né? Vocês dois não vão se brigar. E eu perdi uma pessoa maravilhosa para a doença. E o segundo, eu fui demitida da minha rádio, depois de 7 anos. Porque houve uma queda brusca dos patrocinadores e a rádio não deu conta de manter todo mundo. Eles ficaram no mínimo possível e eu fui a sorteada. No meu caso, aconteceu uma coisa muito bacana. Eu nunca contei para ninguém, vou contar para ti, primeira mão. Aconteceu uma coisa muito linda. Eu sabia, a gente se conecta com o que está acontecendo no mundo. Eu estava muito conectada, estou muito conectada no sentimento humano, sabe? E um ou dois dias antes de eu ser demitida, eu sonhei com essa pessoa que eu tinha perdido para o Covid, uma pessoa de comunicação, uma pessoa que entendia muito de comunicação, muito. E eu sonhei com ele, ele já tinha morrido, fazia umas 2 semanas. E não é um sonho, é quase uma realidade. Eu ouvi ele veio no meu ouvido e disse assim, ó, a rádio é tu. E eu não entendi, eu acordei, mas não entendi aquilo, achei bonito, mas não entendi e deixei. 2 dias depois eu fui demitida. Entrei em parafuso, é um momento péssimo para tu perder teu emprego. Sempre perder emprego é ruim, mas num momento como esse pior, porque não há contratação. Mas assim, 3 dias depois eu tinha muitos convites para ir para outras rádios e eu fiquei muito em dúvida de para onde ir, numa grande rádio ou apostar numa web rádio, numa coisa nova, numa nova linguagem. E apostei numa nova linguagem porque eu lembrei que essa pessoa disse para mim, o rádio é tu. Ou seja, a gente leva consigo o que a gente faz em qualquer lugar. Não é só o lugar. Eu acho que o lugar pode atrapalhar e pode ajudar. Mas a essência
É tu. Então eu postei, estou numa web rádio que eu estou amando. Essa foi outra grande mudança. A- o digital, né, o virtual ganhou um poder muito grande. E uma coisa negativa que aconteceu nessa época de Covid é que os jornalistas todos passaram a ser os inventores da doença. Então a gente passou assim a ser o vilão. É quando o jornalista dá uma notícia, é como se ele tivesse inventado a notícia, ele não está só noticiando. Então eu ouvi assim de muitas pessoas falando mal de jornalistas. Alguns merecem, outros não merecem, mas a gente tem que ter muito em mente de que o jornalismo, que a imprensa é absolutamente essencial para o conhecimento, para a segurança, para a democracia. E essas foram as dificuldades que eu vi assim, no geral e que eu pessoalmente passei. Mas agora está indo tudo bem. Legal. Primeiro, obrigada por compartilhar com a gente a tua história e com certeza a pessoa querida por você está te olhando de um lugar muito especial. Pessoal que está chegando, seja super bem-vindos. Hoje a gente está aqui com a nossa amiga Karen Suyan, pessoa maravilhosa, com conhecimento gigante, que eu super admiro. Imagina. Inclusive, fiz questão de participar do programa dela, quando eu estive em Santa Catarina, falando de educação financeira e gestão financeira. Em outras oportunidades a gente fez por telefone. E eu fiquei apaixonada por essa mulher, porque realmente isso que vocês estão vendo aqui na live é o que ela transmite no dia a dia. Eu disse, eu preciso trazer ela para vocês, porque ela realmente é sensacional. Ai, deixa eu dizer que é Então, tudo igual para ti, né, sua linda, maravilhosa, incrível. A entrevista com ela foi a mais fácil do mundo, que eu disse, oi, Julie, tudo bem? E depois eu fiquei assim, ó, babando, ouvindo tudo que ela estava falando, e levei uns puxões de orelha sem ela saber, mas eu trouxe para casa meus puxões de orelha. Que ótimo. Espero que muita gente tenha nos escutado e com certeza escutaram. Sim. Inclusive, né, Karen, para te ver como as coisas acontecem, assim, de uma hora para outra, eu tinha um encontro de empresários programados para Araranguá naquela mesma semana. É. Eu estaria com a Karen na rádio também naquela semana para a gente falar sobre o encontro de empresários. E do nada tudo parou. O Brasil parou, o mundo estava parado, o Brasil parou naquele momento. E até por um instante, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, mas não parecia inacreditável o que estava acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu peguei, em vez de ficar em isolamento em casa, eu fui fazer meu isolamento na praia. Porque pelo menos lá eu estava dentro de casa, mas eu estava escutando, dormindo e assimilando o barulho do mar. E isso me ajudou bastante. Então, Que sempre quando eu bacana. preciso pensar e começar novos projetos, eu vou pro mar. Eu fico Que na beira da praia e lindo! fico pensando nas... É legal, né? A gente se Menina, desestressa, eu né? acho que Iemanjá é a tua madrinha. Pois é, vai saber se eu não encontrei aí mas eu realmente fico muito inspirada na beira do mar. E, inclusive, nos meus atendimentos de coaching, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô no meu escritório. Olha o que tá passando ali na TV. Nossa, que forte! Eu sempre coloco o mar. Inclusive, nos meus atendimentos de coaching, o pessoal fica olhando o mar aqui comigo. Então, e hoje eu não falei, tu não tava na live ainda, eu estou, depois de muitos dias, atendendo aqui no meu escritório. Então, porque eu também estava em isolamento, também estava atendendo muito online, e a partir de hoje eu comecei meus atendimentos. Hoje fiz 5 atendimentos à tarde aqui no escritório, e estamos aí para a live com a maravilhosa Ah, que Karen. ótimo! Eu queria saber de ti, Karen, um pouquinho a respeito, tu já falou ali da questão da parte feminina. A gente tem alguma dificuldade, porque eu também trabalho com rádio, né? Eu também participo de programa aqui na cidade de Canela e estou participando também da Rádio Amorim, da cidade de Sombrio, semanalmente. Então, agora, toda segunda-feira, as pessoas aí da região Que hora? dessa região de Araranguá, Sombrio, das 8h40 às 9 horas. Tá, pode Então, assistir toda porque não é no meu segunda-feira. horário. Viu, gente? Meu, Não é no meu das horário da 2 às Karen, 4. podem. Viu? A Karen da tarde. Então, podem me assistir das 8h40 até as 9 horas da manhã, levando um pouquinho, né, Karen? Porque eu acho que a gente tem essa responsabilidade de dividir um pouquinho com o pessoal, porque sempre vai ter alguém tocado. Eu sempre encontro clientes que falam, eu te escutei na rádio falando sobre isso e é a minha realidade. Então, assim, a gente também poder inspirar, e nós como mulheres
eu via a rádio muito como uma coisa mais masculina, Uhum. né? A gente vê um universo, assim, bastante masculino dentro das rádios. E eu fiquei muito feliz, assim, de poder participar de programas de rádio e encontrar muitas mulheres, mulheres inteligentíssimas, que estão levando conhecimento diariamente, seja através Uhum. da rádio ou da televisão, né, Karen? Mas, assim, Uhum. falando um É. pouquinho mais da rádio, eu fico muito feliz de poder também ter mais esse canal de comunicação para poder levar Uhum. conhecimento para as pessoas. Como é que tu enxerga esse universo É, da rádio ou das mulheres da na rádio? comunicação? Da rádio. Como é que as mulheres são enxergadas nos programas de rádio? Assim, eu penso que a rádio acaba refletindo o que a gente está vivendo na sociedade, né? São poucas mulheres que gerenciam rádio, assim como são pouquíssimas mulheres que gerenciam grandes empresas no nosso país e, infelizmente, no mundo todo. São poucas mulheres que estão no poder político, são poucas as mulheres que estão comandando grandes projetos ou empresas, enfim. E ainda não é que as mulheres têm menos oportunidade nas rádios, é que as mulheres são chamadas ainda para a comunicação, não tenho nada contra, sabe? Eu adoro a Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga, mas as mulheres são chamadas para fazer programas de assim, variedades, de falar de moda, de fofoca, de blá blá blá. Ok, eu acho que é bem bacana, né? Mas ainda há essa visão de que a gente vai falar assim de um monte de coisa fútil. E isso me incomoda bastante. Inclusive, quando eu fui contratada nesta última rádio que eu trabalhava, eles disseram: a gente quer que seja Ana Maria Braga da tarde. Ok, então eu vou me adaptar. Depois a gente mostra o que, que a gente faz, né? Depois a gente vai mostrando as Uhul! manguinhas assim, vai falar de política, de administração, de. Mas ainda tem esse pensamento de que mulher é para falar de moda, de horóscopo, sei lá do que, sabe? Então eu sinto que ainda tem esse preconceito. Mas estamos matando esse negócio, como eu espero que esteja acontecendo em todas as áreas, né? Tu falando de financeiro, já é uma quebra de paradigma maravilhoso. Eu falando de política, fazendo minhas análises políticas, eu acho que a gente já tá abrindo caminho. Quando falaste em responsabilidade, eu acho muito bacana tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza absoluta de que, primeiro, todas as pessoas nascem com vários talentos, mas sempre tem um talento que se sobressai. E eu penso, e tenho certeza, e vivo assim, que esse talento maior que a gente tem, nós temos a obrigação de desenvolver ao máximo e a responsabilidade de, por gratidão, devolver aos outros e abrir os caminhos para as outras pessoas com esse talento com o qual a gente nasce. É verdade. Nossa, foi profundo. Isso Foi, foi né? profundo. Eu falo Tu rindo, sabe mas que eu eu sou tive que. profunda. Gente, vocês imaginam que eu participei no programa dela no carnaval? Foi sensacional. Ela é muito engraçada, cara. Verdade. O teu programa é falar sério, mas falar de uma forma É. divertida. Isso não tem preço. Tu sabe que Porque a vida é eu assim, trazia um né, Julie? desconto. Tu consegue falar do teu assunto chatésimo? Assim, ninguém quer ouvir. Vou falar de política, ninguém quer ouvir. Eu acho que a vida é muito séria que deve ser levada com bom humor. Com certeza. E trazer isso para o nosso dia a dia fica mais leve. O nosso cliente, ele quer escutar um negócio mais tranquilo, porque ele já está cheio de coisa técnica. Né? É. Quando tu fala de números, no meu caso, já é uma coisa muito engessada. Tu imagina se eu falo com uma forma muito fechada, né? Então a gente precisa arrumar umas formas mais criativas de poder trazer alegria. Mas o que tu faz na rádio é sensacional. Eu tô me Muito inspirando e obrigada. aprendendo para fazer nas rádios Uhul! também. Porque ela Obrigada. traz uma leveza para um assunto sério, mas que tu pode debater. E isso é comunicação, né, Karen? É. Como é que eu crio conectividade com as pessoas? Como é que eu trago elas para uma live, por exemplo, para falar sobre conectividade? Como é que eu crio conectividade com as pessoas? Porque a gente tem que lembrar que a gente não vende um produto, a gente não vende serviço, a gente vende soluções para pessoas. É. E por isso a gente tem que entender e saber como se relacionar e se comunicar com pessoas.
Então, acho que isso é importante que todo mundo, seja empresário ou não, lembre que qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que pensar o que eu estou trazendo de solução para a vida das pessoas. Se você não resolve nada, você tem um problema. Tem. Porque você vai estar no lugar errado. E vai estar dando um passo errado. Então, assim, o que é comunicação? Como é que eu consigo aproximar as pessoas através da comunicação? Como é que eu crio essa conectividade? Bom, falando do virtual, do digital, do Instagram, do Face, enfim, eu vou fazer uma postagem para chamar o público para minha live. Nós temos 158 milhões de lives toda noite. Mas por que alguém vai se interessar pela nossa? Porque quando tu divulgas essa live, tu colocas primeiro humanidade nela, tu humaniza, tu dá um movimento. E aí tu fala do problema e da solução. Porque se tu só chega com a solução e dizer assim, nós falaremos com a Karen Suyan, que sabe tudo de comunicação, as pessoas meio que se assustam e elas duvidam também. Entendeu? Então tu tem que chegar assim, tu tens problemas, tu fica suado, tu tem vontade de morrer, tu não dorme antes de dar uma entrevista, as tuas mãos ficam molhadas, esta live é pra ti. Esta live, entendeu? É tu ter a empatia de se colocar no lugar de quem precisa da tua live. Quem é que precisa da tua live? Então tu não pode só dar a solução, tu tem que frisar que há um problema. E se a pessoa se identifica com o problema, ela quer saber a solução. Galera, coraçãozinho. Coraçãozinho aqui, os coraçãozinhos subindo, pelo amor de Deus. Precisamos de coraçãozinho para essa mulher aqui. Mas é muito real isso. Inclusive, neste horário das 8h30, que é o horário nobre, a gente tem muitas lives muito bacanas que estão acontecendo, né, Karen? Inclusive, agora o próprio IGTV, que nos deixa salvar a live lá, ela tira um pouquinho essa questão do ao vivo, né? Porque as pessoas não precisam mais estar aqui com a gente. Esse conteúdo vai estar salvo lá no IGTV da minha página. Por favor, me sigam lá, acompanhem o material no @juli.alano. E também não esqueçam de seguir a Karen. Karen, deixa aí o teu Instagram para que as pessoas também te procurem e te sigam. É tudo bem difícil, mas é Karen com M de Maria e é com E. Karen Suyan, S de sapo, o Y, a N de navio. Bota Karen com M, já dá uma seleçãozinha. Aí bota Suyan, S-U-Y-A-N, sou eu. Sou eu lá. Você vai encontrar essa pessoa maravilhosa lá, no Instagram. Karen, o que tu acha que a gente vai encontrar pela frente aí de dificuldades na comunicação? O que tu imagina pra frente, já que tu tá começando projetos novos? O que tu acredita que pode vir a contribuir com essas mudanças todas, mas que as pessoas têm que começar a repensar? Primeiro que só vai ter dificuldade quem tiver muito fechado, com a cabeça muito fechada, ser uma pessoa que vive no passado e que não está aberto para a nova realidade. Só vai ter dificuldade de pessoas, assim é na história da humanidade, né? Mas a gente já está percebendo que as pessoas cada vez mais estão virtualmente ligadas, conectadas umas com as outras. A gente foi chamada, foi convidada a ir, porque nós ficamos em casa e a gente começou, eu não sei vocês, mas eu comecei a olhar assim, meu Deus, o meu sofá tá furado, faz quanto tempo? A minha parede tem não sei o quê. Primeiro foi um convite para o que a gente tinha, assim, pertinho da gente, depois um convite interno e depois um convite a assistir e acompanhar as pessoas que estão ao redor produzindo. Então, mesmo que tu não produzas conteúdo, mas que tu acompanhe esses conteúdos, isso é muito importante. Só vai ter dificuldade quem não quiser acessar todo esse conhecimento. Mas não é só o acessar, é selecionar aqueles conhecimentos que são essenciais para a sua vida. Quando fechou tudo e a gente descobriu o que era essencial, não sei se vocês perceberam, o que é essencial? Posto de gasolina, supermercado e farmácia. O resto tudo não... O resto fecha. Olha, alguém já tinha parado para pensar que é só o supermercado, posto de gasolina e farmácia? Gente, claro, tirando hospitais e tal, mas até as escolas fecharam porque é possível fazer educação em casa. Oi? Se a gente não parar para pensar no que é essencial hoje na nossa vida, a gente é bombardeado de informação, de muita informação, e tu acabas com aquela informação num pirex, entendeu? Tu é o inteligente pires, que é aquela coisa rasinha.
seleciona e coloca em prática aquilo que tu acha que é essencial para o teu crescimento primeiro e depois aquilo que pode ser essencial para as pessoas que estão ao redor de ti. Eu vejo com muita, mas muita expectativa boa, eu vejo com esperança a minha coisa incrível que depois de ter perdido o emprego, de ter perdido uma pessoa que eu amo pro Covid, de estar passando por tudo isso, de sentir as dores do mundo, eu vejo com olhos maravilhosos a transformação que a gente vai passar. A gente valorizando o toque, a presença das pessoas, selecionando o que a gente ama e se conectando cada vez mais com conteúdos que fazem a diferença. É uma grande oportunidade para as pessoas que estão aí em casa, assim, será que eu devia apostar nisso? Será que eu devia apostar? Aposte. Tu tem um dinheiro guardado, não deixe no banco, até porque esse governo, enfim. Mas aposte no seu sonho. Contrate alguém que entende muito de finanças, como a Juliana, e vai em frente. Mas pense se o seu negócio faz parte dessa transformação. Julie, aqui em Araranguá nós temos um polo de confecção riquíssimo. Todo mundo parou. E sabe o que aconteceu? Elas começaram a produzir máscaras. Elas estão vendendo para o mundo. Então, quando tu consegue perceber... Qual é a necessidade hoje? Bom, deixa eu ver o meu talento. Aonde que entra na necessidade atual? Invista. É o momento de investir. Até para fazer o mercado girar. Senão nós estamos mortos, né, Júlia? Claro. E, inclusive, eu estava vendo uma reportagem na semana passada que falava sobre as profissões que mais vão ganhar aí alavancagem e visibilidade nesses próximos meses, enfim, nos próximos anos. E dentre a área financeira, a gente tem 4: analista de finanças, o consultor financeiro. Eu mesmo ganhei uma quantidade de demanda muito maior. Hoje eu não atendo. Eu não estou conseguindo atender, graças a Deus. Todo mundo que me procura, eu tenho fila de espera para o coaching, eu tenho fila de espera para a consultoria. Isso me deixa muito feliz por um lado, que é o lado de saber que bom que as pessoas me procuram pela parte profissional. Entretanto, também me deixa triste de saber que tem muita gente necessitando. que estava tanto tempo necessitando e não buscava isso. Precisou chegar uma doença para fazer as pessoas se reinventarem. Tu falaste uma coisa na primeira entrevista que eu nunca vou esquecer. Que devia ser básico, ensinado lá no ensino fundamental. Como está a sua reserva? Tu tens reserva? E a gente vive, agora é São João, depois é Dia dos Pais, depois é Dia das Crianças, está chegando o Natal, é Carnaval, uhul. E aí, a pandemia chega e na última vez que a gente conversou, que tu ias vir dar esse curso e a gente conversou, tu me disse assim, e as suas reservas? Eu devia ter colocado em prática. Mas isso a gente não aprende na escola porque o próprio governo brasileiro, há 520 anos, dá um mau exemplo de nunca ter reservas. Um país riquíssimo como o nosso, Júlia, nós não estávamos preparados, nós estamos tirando do nada, explodimos o nosso teto de gastos, tá? E nem sei como é que nós vamos retomar o crescimento. Claro, nós temos uma taxa Selic hoje que nunca se viu, né? Mas chega a ser quase piada, né? Eu tenho quase dó da piada. taxa Selic hoje. Mas pensa bem, a gente não pensa no futuro, nem até amanhã, nem no ano que vem. E isso é o básico do básico, menina. A gente sonha e a gente pira muito nos nossos sonhos e a gente foge da realidade da coisa mais básica que é poupar. Não gaste mais do que ganhe. O Brasil faz isso, a nossa dívida interna é estratosférica. Como? Né? E isso explica porque mais de 65% das famílias brasileiras estão em situação de endividamento, né? É justamente por essa questão. Quem dirá? As pessoas dizem assim, mas como é que eu vou poupar? Como é que eu vou investir? Como é que eu vou ter uma reserva financeira se sequer eu consigo pagar as minhas contas do dia a dia? Karen, é uma coisa muito simples, é cálculo. E o que tu acabou de falar é o segredo. Viva de acordo com o seu padrão de vida, ou seja, gaste menos do que você ganha
você tem que ter um teto de gasto, e dentro desse teto de gasto você precisa saber quanto você pode gastar nas utilidades, porque todo mundo precisa do seu lazer, mas também Uhum. precisa investir, É. também precisa ter as suas reservas. E quando eu falava de reservas nos workshops, nas palestras, as pessoas diziam, ah, lá vem aquele papo chato Aham. de reserva, como se fosse uma coisa muito aleatória, tipo assim, ah, eu Aham. não preciso muito disso. E quando chegou o Covid, a única coisa que as pessoas pensavam era, e agora? Eu deveria estar com a minha reserva. E Então, aí a isso gente, vai. desculpa, e aí a gente observa, eu volto lá nas coisas essenciais, que a gente tem que ter o dinheiro para o posto de gasolina, né, para ter um carro, um posto de gasolina, para o supermercado, para a farmácia, ou seja, para a saúde, a internet e o celular e energia, água. E acabou. Isso é o essencial. O restante, se a gente for observar, né, o que é essencial? Mas de verdade, Karen, eu até vejo que assim, ó, por exemplo, eu vou pegar o meu filho como exemplo. O Pedro, ele tá crescendo muito rápido e ele precisa de comprar roupa. Então, roupa é necessário. Os eventos, por exemplo, as pessoas estão ficando tristes dentro de casa. Sim. Você não tá sentindo falta de estar com as pessoas? Eu acho que uma das coisas que o Covid me trouxe foi justamente essa sensação. Eu tenho vontade de abraçar, sabe? Quando chega a pessoa perto de ti, que tu já tá indo com os bracinhos abertos assim, e tu lembrar que tu só pode chegar em casa e abraçar o teu filho, o teu marido, porque estão ali contigo, e tu ainda tem que tomar banho antes, trocar roupa, estar totalmente segura para conseguir chegar perto da tua família e poder abraçar eles. Guria, não é E tu não poder pecado? abraçar. Me disse E não é aí com isso, pecado, porque a coisa que eu mais sinto falta é de abraçar as pessoas. é verdade. Sabe um momento para mim muito triste? Eu estive em Santa Catarina faz umas 3 semanas. Eu fui ao Timbé e a minha mãe pediu, não vai na tua avó. Ela é do Ah, grupo de risco, você não chega nem perto da tua avó. E aí eu fui pro sítio e eu fiquei lá no sítio pensando assim, cara, será que eu vou ter oportunidade de ver minha avó de novo? Eu quero. Eu vou lá ver minha avó. Eu cheguei lá na casa da minha avó e o que eu não sei se foi pior ou foi bom de ver ela, mas sabe aquela vontade de abraçar? sim. E tu não poder, sabe? E o Pedro estava junto e ela queria também poder abraçar o Pedro e não podia. Aquela sensação de potência foi gigantesca. Mas eu vou te dizer uma coisa que agora tem tudo a ver com comunicação e com os cursos de oratória que eu dou. Sabe que apenas 7% da comunicação se dá pelo que a gente fala. 7%. Ah, capaz, cara. É, então eu vou te dizer. Tu tens cachorro em casa, ou gato? Tem a Tá. Nala E e a você. Husky siberiana. Sim, e aí ela entende tudo que tu fala. E tu entende tudo É. que ela quer. E ela não fala português ainda, né? Não, né? Não. Não. Mas vocês se comunicam. E se tu diz Nala, ela vai correr porque ela sabe que ela fez coisa errada. E se tu diz Nala, Nala, ai, coisinha de mamãe. Como é que ela sabe? Não é o que tu tá falando. Não é o que tu diz. É como tu diz. É a forma com que tu expressa. É por isso que se tu vai num aeroporto internacional e tem lá pessoas do mundo inteiro, e se tu ficar observando, eu amo observar gente, amo, amo. E aí tu observa as pessoas, tu sabe se tem uma briga, se eles estão bem, se tem um amor ali, tu sabe tudo. E tu não entende nada do que eles estão falando. É como tu expressa isso. Então a tua avó, por mais que seja difícil não abraçar, ela certamente sentiu a tua energia e o que tu estavas pensando e sentindo, mesmo que tu não falasse, ela sentiu e tu sentiste também. E isso da comunicação é maravilhoso. Porque oratória vem de orar. E orar é olhar para dentro. O que tem de essencial para transmitir. E quando tu tiras essencialmente o que tem dentro de ti, tu não precisas de palavras. Tanto que é possível mentir, que é a coisa que eu mais odeio no mundo, porque as pessoas aprendem a mentir e é uma droga, porque mentira pode tudo. Mas muitas vezes tu sabe quando a pessoa está mentindo para ti pelo olhar, pela boca. Ninguém nunca ensinou
mas tu sabe que aquilo ali é uma mentirinha. Por quê? Porque por trás das palavras há toda uma comunicação. Desses 93% que sobram da comunicação, 33% é com relação à tua voz. É o timbre de voz e a modulação que tu dá. Eu posso falar sobre isso? Eu tô falando sem parar, eu posso falar? Mas fala, tá maravilhoso. Tá. E eu já tenho uma pergunta para te fazer depois. Tá. Vamos começar pela voz. Bom, a primeira questão da voz é o seguinte. Nós, que fomos criados num mundo patriarcal, entendemos até hoje que toda voz grave passa mais segurança e confiança. Portanto, nós mulheres estamos todas ferradas, porque a gente tem a voz muito mais aguda. E aí, dá um exemplo. Vocês já viram um filme em que Deus chega e diz assim: Maomé, você agora, Moisés, você vai abrir. Não sei quem que recebeu as tábuas e quem abriu o mar. Mas tu já viu Deus falando assim: vocês se fugirão do Egito, estarão salvos. Se Deus chegasse falando assim, ele diz: para, né? Que eu vou seguir essa voz de gente louca. Ele chega: Moisés, Júlia Alano. E daí tu já presta atenção. Aí o Cid Moreira diz: boa noite. E tu, ai meu Deus, tu sente uma coisa. Porque nós fomos acostumados que a voz grave de homem, partindo da questão masculina, tem mais credibilidade. Bom, como é que a gente trata isso quando a gente tem uma voz muito aguda? A gente vai no fonoaudiólogo. Não é a professora de oratória que modula isso. Eu posso ensinar como que se respira corretamente para impostar a sua voz e ela não sair pela boca, ela sai pelos olhos. E aí tu consegue impostar a voz e modular ela para que ela fique mais grave. Mas não é o especialista. O especialista ideal é o fonoaudiólogo. Mas quer dizer que quem fala fino tem menos credibilidade? Sim, tem menos. Mas quer dizer que ele não vai ter sucesso? Não, não quer dizer. Quer dizer que ele tem um desafio a mais e ele vai ter que ser melhor em alguma coisa a mais para compensar isso, essa conexão, essa comunicação que as pessoas não compreendem. Florianópolis tem um prefeito, Jean Loureiro, que é uma pessoa formidável. E quando ele fala, gente, é horroroso. Desculpa, Jean, deixa eu te dizer, eu te adoro, acho que tu é o máximo e acho que tu ter chego a ser prefeito de Florianópolis com essa voz é porque tu é o cara. E nós temos uma política aqui também em Santa Catarina, que ela fala, ela vem e ela cai, parece a Marge Simpson. E ela é uma grande política aqui em Santa Catarina. Mas eles são exemplos, então, sim, eles tiveram que batalhar outras coisas. É igual tu entrar no avião e a piloto diz: boa noite, senhores passageiros, aqui é a capitã Karen Suyan, sejam todos muito bem-vindos nesse voo. Se eu ouvir que a piloto é uma mulher, guria, eu vou dormir e roncar. Porque se ela chegou lá, ela é a melhor da turma, entendeu? Então há essas compensações. A outra questão da voz é tu modular. É tu dizer pra Nala assim: ai, coisa bacana. Ela não tá entendendo nada. Se tu falar assim, tijolo, janela e óculos, e ela vai abanar o rabo e ficar feliz. Não quer dizer nada. Porque ela não precisa compreender o que tu tá dizendo. Ela entende a tua intenção. Bom, vamos para o restante da proporção aí, tirando esses 33% da voz, da modulação da voz. O resto, meu amor, que é muito grande, é tudo expressão corporal e facial. É tu atender o telefone, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Faz de conta que meu batom é um telefone. Vocês prestem atenção. Vamos supor que eu tô aqui conversando contigo, tô com o telefone, meu telefone eu atendo e digo: Júlio, só um minuto que é uma ligação que eu acho que é importante. Pela minha cara de atender e ver o telefone, vou só fazer. Pô, não é o teu marido. Mentira, eu tô brincando. É o teu amante. É um amor. Ótimo, perfeito. Entendeu? Agora, se tu atende o telefone, dá licença só um minutinho. A pessoa fala outra língua, ela diz só um momento. Rajado. Rajado. Olha, você não pode não. Eu não disse nada. E tu sabe que eu estou com algum problema. É a reação da minha voz e da minha expressão. Nós estamos aqui bem fechadinhas, né? Praticamente o nosso rosto. Eu falo com as mãos. Mas é praticamente isso aqui. Tem uma coisa maravilhosa dos cães.
No reino animal, quando tu mostra os dentes, tu tá mostrando que tu vai atacar. Tu ataca. E a pessoa não é bem-vinda. Ela vai ser atacada. Todos os animais que têm dentes mostram os dentes quando eles estão muito P ou quando eles vão atacar. E os cães domésticos entenderam que quando a gente mostra os dentes, a gente está achando eles lindos. Se os cães entenderam, imagina a nossa capacidade cognitiva, intelectual, espiritual de compreender o outro com um sorriso. Faz toda diferença a forma como tu faz. É por isso que quando a gente inventou esse negócio de WhatsApp, eu tenho maior agonia de WhatsApp. As pessoas ficam escrevendo. Gente, nunca mandem um áudio com mais de 1 minuto. Façam 5 áudios de 1 minuto cada um, mas não fale 5 minutos. Pelo amor de Deus, que ninguém suporta isso. Porque tu vai falar 50 coisas e a pessoa que vai responder, ela vai se perder. Então não tem como. Mande áudios pequenos. Ligue. Esse aparelho que tu usa para mandar o WhatsApp, ele liga e tu consegue falar ao vivo com a pessoa. Isso é bem bacana, tá? E se quando tu vai escrever... Olha a necessidade que nós sentimos, que a gente escreve e imediatamente, quando inventar o WhatsApp e a mensagem por texto, se inventar os emojis. Por que, Julia Lano? Porque tu tá dizendo, bom dia, Julia Lano, coraçãozinho. Bom dia, Julia Lano, cara feia. E aí tu entende o que tá escrito ali pela figura que tá dizendo para ti com que sentimento tu estás falando. Olha a nossa necessidade além das palavras. Então as pessoas que falam, a não ser que tu estejas numa aula ou aprendendo conteúdo, que as palavras são importantes, mais ou menos, porque se tu tem um professor muito chato que fala tudo assim, também é uma chatice. Mas a não ser que tu estejas aprendendo conteúdo, a forma como tu expressa o teu sentimento com relação àquilo faz toda a diferença. Vai falar com o cliente? Não escreva. Vai falar com o cliente? Manda áudio curto. Vai falar com o cliente? Por favor, liga. Esse é o primeiro. Mas se tu tiver que escrever, coloca os teus emojis. Eles vão dizer... Eu já passei por situações incríveis de uma pessoa chegar para mim e dizer, eu quero saber por que tu fez isso, que não sei o que, aquela tua mensagem. Eu disse, meu Deus, lê a mensagem para mim. Ela leu e parecia horrível. E fui eu que escrevi. E eu disse, tá, agora eu vou dizer como é que eu escrevi. Foi assim. E era a mesma coisa, com outro sentimento. E ela também me pediu desculpa que ela não tinha entendido. Porque a gente compreende o que está escrito conforme a gente tem no coração e na nossa experiência. Por isso tu lê um livro hoje não faz o menor sentido e daqui 5 anos tu fica assim, meu Deus. Porque é o que tem dentro da gente. Que legal. A Michelle está dizendo assim, triste é quando a pessoa responde com um joinha. O que é um joinha? Que horas a pessoa, alguém fala uma coisa, a pessoa te responde assim. Não, e depender... Ela está dizendo assim, tô sem tempo, tá? Pior é quando tu diz assim, eu te amo, tô com saudade. Joinha, aquele termina, o negócio é feio. Sabe o que eu ia te perguntar? A gente está usando, eu não estou usando, porque estava até agora com uma máscara tampando o narizinho todinho aqui. Ótimo pergunta. Como se comunicar atrás de um paninho onde apenas os nossos olhinhos estão de fora? Porque, embora a gente ache que a boca é o mais importante que expressa, porque ela sorri, ela fica triste, ela manda beijo e tudo mais, não é o ponto principal do rosto. A tua pergunta é maravilhosa. Não é. As pessoas compreendem não é pelo que a tua boca está dizendo, é pelo que teus olhos dizem. É por isso que oratória vem de orar e de sair de dentro, porque o que sai de dentro, o que sai da boca é bem fácil. Bem fácil. O que sai dos olhos é que é o verdadeiro. Por isso que eu digo assim, ai, Julie, como tu é uma boa assim, assistente, né, de finanças e tudo mais, e o meu olho está dizendo se é ou não. Primeiro que se tu tá de máscara, tem a ondulação da tua voz. E segundo, são os olhos que falam. Os olhos são a expressão máxima. Se tu tiver só o teu rosto, os teus olhos é o que mais vai contar. É o que mais vai dizer a verdade.
Tu sabe por que eu me lembrei de te perguntar isso? Hum, Porque outro dia eu tava assistindo umas reportagens de televisão. hum. Cara, e é muito ruim de escutar uma notícia, um jornalista falando com aquilo. A gente não consegue entender. Parece que corta, que falta alguma coisa. E, inclusive, nas próprias programações de rádio. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de falar de máscara nas programações de rádio, quando é ao vivo. Porque parece que tu não tá conseguindo colocar a mesma entonação da tua voz ali através daquele paninho. Parece que abafa, sabe? Sim. E como é que será que a pessoa do outro lado tá me escutando com aquele troço? Porque já te agonia. Não é uma coisa que a gente está acostumada. Inclusive, assim, agora a gente está fazendo academia de máscara, então a gente vai acostumando com aquilo. Mas os primeiros dias parecia que aquilo ali estava te sufocando. Eu tinha uma sensação muito ruim em usar a máscara porque era uma agonia. Essa é uma das transformações maravilhosas que essa pandemia está trazendo, que é a gente saber ler os olhos, porque eles são muito verdadeiros. Tu já tirou foto de máscara? Eu já tirei umas 250 mil fotos de máscara. E a gente faz. E pra que sorrir? Porque não vai aparecer. Mas a gente sorri. A gente auxilia, na realidade, a boca auxilia o que está saindo por aqui e pela modulação de voz. O jornalista que está dando só a notícia de máscara, ele geralmente ele fala sem emoção, porque não é dado muito aos jornalistas, repórteres, a condição de colocar o sentimento que ele tem com relação àquilo. Ele está dizendo assim: nós estamos aqui e acabou de cair uma das torres gêmeas, está uma pandemia, uma loucura, as pessoas estão correndo. Ele não está dizendo: gente, caiu uma torre. E daí, se ele tiver de máscara, não importa, tu vai chorar junto. Então, a forma com que eles falam é que é que nos distancia. Tu já não tá vendo se ele tá sorrindo, mas eles não sorriem mesmo. Entendeu? Nós que nos comunicamos, que precisamos nos comunicar com a máscara, modula tua voz, coloca todo o teu sentimento, usa muito os teus olhos e a gente vai aprender que finalmente os olhos são a porta, as janelas da alma. E a gente vai começar a aprender isso. É incrível como... eu vou pegar de novo os cães, assim. É que eu não tenho gato, eu não entendo muito o que gato, tudo para mim é tudo bem estranho. Mas um cão, ele entende o teu olhar. É inacreditável. Quantas histórias tu já ouviu? Assim, se tu tiver numa floresta e um urso chegar, tu faz o quê? Tu não olha nos olhos. Um bandido vem te assaltar, não olha nos olhos. O número 1 de defesa e segurança é não olhe nos olhos. Poxa, mas por que não olhar nos olhos? Porque ali está toda a verdade. Está tudo que tu está pensando, tudo que tu está sentindo. É inacreditável. Eu acho que quando a gente morrer, nós vamos para o céu e lá é tudo olho. Então, nós mulheres também ganhamos um pouquinho nesse sentido, então, porque mulher, a gente tem, eu vejo, assim, uma percepção, um olhar diferente da mulher. Não, e não só A isso, mulher né? tem um... Ofrô, a gente usa rímel, a gente pinta o olho, a gente aumenta, diminui, passa um corretivo. Eu não estou dizendo. Nós somos fantásticas. Aí por isso que na Bíblia nós somos tudo pecado. Porque diz, essas mulheres são coisa do demônio. Talvez até seja mesmo, não sei. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente usa esses artifícios porque a gente já entendeu antes. Porque quando os homens saíram para caçar, eles entenderam desse negócio da caça, mas nós entendemos que a comunicação na família, na caverna e na aldeia se dava muito pelos olhos, se dava muito pela observação. E é por isso que os egípcios aumentavam o seu olho. É por isso que nós pintamos e aumentamos, porque a gente está dizendo que a nossa expressão deve ser maior. Aliás, na comunicação, tudo que é maior tem mais efeito. É por isso que os reis... mas por que rei usa coroa? Ele podia só usar um sapato grande? Podia. Mas por que coroa? Porque ele cresce. Ele tem a extensão... deixa eu baixar aqui. A extensão da cabeça dele é de ouro. Tu, Juliana, não tem uma coroa de ouro, mas eles têm. Eles usam um manto que diz que o rabo deles vai longe. Nós não temos. Eles usam um cetro, que é uma extensão do braço e da mão, que os seres humanos, todos normais, não têm. Eles expandem o poder. É por isso que o leão tem a juba e a leoa não. Não estou dizendo que a leoa não pode fazer o que o leão faz, ela pode fazer, às vezes faz melhor. Mas dá mais medo o leão.
É por isso que o pavão abre quando ele quer mostrar poder. É por isso que quando a gente briga com... Tu já experimentou, não, vocês não vão conseguir, deixa eu me afastar aqui. Vocês aí, meninas, vocês vão ter uma conversa séria com o marido. Se tu chegar pro marido e disser assim, a gente precisa conversar, é uma coisa. Se tu fizer com a mão na cintura e disser, a gente precisa conversar, ele, querida, vai ficar tão assustado. Quando tu põe a mão na cintura, tu está abrindo e dizendo que o poder está contigo. Tu é grande e estás preparada. Essas coisinhas da comunicação a gente não se liga muito, mas elas estão intimamente, infimamente ligadas à compreensão que a gente tem das coisas. Tu abre uma perna, por isso que as mulheres sentam de perna cruzada, não é porque elas não têm saco. É porque nós fomos acostumadas a ser pequenininha. A gente tem que ficar bem pequenininha mesmo, porque a gente não é nada. E eles sentam com aqueles pernão aberto, não é porque eles têm saco, é porque eles têm poder. Então, quando tu quiseres demonstrar poder, seja grande. Coloca o teu peito para frente e senta ereta. E quando tu for dar uma orientação, uma orientação ou algo que é sério, abra um dos teus braços ou gesticule com amplidão e mostre a palma da sua mão para dizer que tu não tem medo de dizer aquilo que tu está dizendo, porque tu tem as mãos limpas para dizer. São pequenos detalhes que a gente vai aprendendo que a humanidade está acostumada a seguir e as pessoas nem sabem que isso existe e não levam isso em consideração e faz toda diferença. É incrível. Inclusive, né, Karen, a gente que trabalha com rádio, por exemplo, antes de começar a estudar um pouco mais essa parte de comunicação, eu usava uma forma de me comunicar na rádio. Aí eu precisei fazer, eu fui fazer um treinamento na área de rádio mesmo, de comunicação, para entender que o cara que tá lá do outro lado, eu tô aqui, ó, na rádio, falando, expressando, o cara não tá me escutando, ele tá entrando em momentos diferentes na rádio. Por isso que as chamadas, a pessoa que tá coordenando a rádio, ela fica falando e anunciando e puxando o mesmo assunto. E tu tem que lembrar que na expressão corporal na rádio não te representa. Hoje Não. até no Facebook, enfim, as rádios, a maioria até passa ao vivo. Mas na sua grande maioria, eles estão só te escutando. E te escutando aleatório. Ele pode ligar o botão lá no rádio e do nada tá lá a Ju falando de educação financeira e a Karen lá falando sobre política, sobre qualquer outro assunto que ela tem aí, o programa dela que fala de um assunto vasto. Então, quer dizer, a gente também tem que lembrar de como se comunicar em cada canal. E assim como também quando você vai dar uma palestra para muita gente, por que a gente tem que fazer muito movimento com os braços e com as mãos quando tu tem muita gente? Porque te dá justamente o que a Karen estava falando, te dá uma amplitude. Porque tu é pequenininha ali para um espaço muito grande. Então, a gente O teatro... tem que se... O teatro grego, onde começou as artes cênicas, o teatro grego, não tinha telão na época, surgiu muito depois, assim, um pouquinho depois o telão. Mas o teatro grego, que era o cinema e o teatro e toda a expressão artística da Grécia, eles vestiam roupas gigantescas, os atores botavam máscaras enormes para mostrar a feição que ele tinha, porque eles usavam máscara e não dava de ver o rosto. Porque se fosse para ver o rosto do ator, quem estava lá no último não sabia. Então ele vinha com uma cara de mal, cara de bonzinho, cara de querido, cara de não sei o quê. Eram máscaras enormes e pernas de pau e vestimentas muito grandes para que chegasse até o final. E isso tudo a gente foi adaptando para a nossa realidade de como ser grande. É como a cor, por exemplo. Quando tu queres tocar as pessoas com sentimento, tu quer ter uma conexão sentimental com elas, tu usa cores quentes, tu usa o vermelho, o laranja, o rosa. Quando tu queres ser uma pessoa administrativa, formal, tu usa as cores frias, o azul, o verde. Tu tem que ficar... isso faz diferença? Faz. Faz diferença. É por isso que rosa é de menino e azul é de menino. Por isso. Entendeu? Porque o menino, tudo que ele fala é muito importante, muito oficial e muito assim. E as meninas só falam babaquice, elas usam quentinho, porque elas são tudo acolhedoras.
Ok, isso é bom? Também é bom. Eu acho que todos deveriam usar cores quentes e cores frias em determinados momentos, independente do seu gênero. Não é à toa que a Cruz Vermelha é vermelha. Não é à toa que os bombeiros usam vermelho. Porque eles estão dizendo, nós estamos aqui para te acolher, para te salvar. Aqui tem coração. Aqui nós vamos tratar de vida. Karen, Oh, eu vou ter que te cortar porque o Instagram vai nos derrubar. O papo tá tão sério? bom que eu me perdi no tempo. Falta 10 segundos. Tá, Minha gratidão gigante. Nós vamos ter que voltar para esse papo, tá, gente. vamos. Ótima quinta para Obrigada. todo mundo. Até mais.